Bolsonaro deu essa entrevista para o Léo Dias, né? E ele falou muita coisa, falou inclusive, né, que era fake news a história do imbrochável, né, gente? Confessou que brocha, e não só brocha, como não tem testosterona nenhuma e precisou colocar um chip de testosterona. Eu achei muito engraçado, porque o Nicolas falou lá em cima do caminhão de som outro dia, né? Precisamos de homens com testosterona como Bolsonaro. Mas Bolsonaro não tem testosterona, teve que usar um chip, né? Eu gostei muito da entrevista, achei bem esclarecedora, né? Achei que o Léo Dias ele tem boa técnica de entrevista, né? Ficou lá meio tratando o capitão com simpatia, né? Sendo simpático, para poder arrancar mais coisas dele, arrancou várias coisas dele. E aí chegou um ponto da entrevista que eles foram comentar o filme Ainda Estou Aqui, né? E aí o Bolsonaro ficou zombando do filme e partiu para o ataque a Fernanda Torres com mentiras, né? Como é do seu feitio. Esse cara não fala uma... Na entrevista, aliás, está cheia de fake news, tá? Mas essa me chamou muita atenção, porque é um assunto do momento, né? A Fernanda Torres pode ganhar o Oscar essa semana. E ele lá, né? Acho que é amanhã, né? O dia do Oscar, Tati? É amanhã? Premiação do Oscar? Deixa eu olhar aqui. Que dia é? Contagem regressiva para o Oscar. Dia 2 de março, tá? Então estamos próximos, né? Estamos próximos aí à premiação do Oscar. E o Léo Dias perguntou sobre o filme, se ele tinha visto o filme e tal. E eu vou dizer para vocês o que é que ele falou. Coloca aí a. Coloca aí para mim, Tati. Bolsonaro ataca Fernanda Torres e ainda estou aqui. Tinha que começar comigo. Vejam só. Deixa eu pegar aqui a matéria para vocês. É muita cara de pau, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro atacou Fernanda Torres e o filme Ainda Estou Aqui, justamente na semana mais importante do Brasil, por conta das indicações ao Oscar. O político insistiu em fazer acusações sem provas contra Rubens Paiva e ainda fez duras críticas ao longa, afirmando que a obra de Walter Salles deveria contar a história dele ao falar da família. O filme tinha que começar comigo. Vocês sabem que o Bolsonaro ele é obcecado com a família do Rubens Paiva desde a infância, né? Ele morava lá em Eldorado, a família do Rubens Paiva era uma família importante na região, e aí ele disse que as crianças da cidade ficavam com inveja porque a casa tinha piscina. Então, desde pequeno, desde criança, o Bolsonaro é obcecado pela família do Rubens Paiva, tá? O filme tinha que começar comigo. A informação aconteceu quando ele foi questionado se tinha assistido ao filme Ainda Estou Aqui e se iria torcer pelo Brasil no Oscar. Sem responder, ele decidiu explicar por que o jornalista não entendeu o paralelo. O ex-presidente falou. O pessoal ficou curioso. A família Paiva, você tem que falar em Eldorado Paulista, minha cidade. Você tem que falar em mais de 70, quando passou o Lamarca na cidade. É outra coisa que ele faz, mitomania, né? O Bolsonaro era um adolescente quando o Lamarca, quando o exército passou procurando o Lamarca em Eldorado, e ele mente, aumentando, inventando que ele participou da caça ao Lamarca, o que é uma mentira. Ele era um menino nessa época, não participou de caça, coisa nenhuma, mas isso faz parte da mitomania dele, tá? Família Paz tem que falar em Eldorado Paulista, minha cidade. Você tem que falar em maio de 70, quando passou o Lamarca na cidade, porque o Lamarca achou aquele lugar de guerrilha. Pode ser que não tenha nada a ver com o Rubens Paiva. Ele mesmo diz porque ele faz a insinuação de que o Lamarca foi para lá porque a família do Rubens Paiva estava cobertando o Lamarca. Acontece que o pai do Rubens Paiva, o avô do Marcelo Rubens Paiva, não era de esquerda, não, gente. Era um cara conservador, tá? E ele nunca iria acobertar o Lamarca. O jornalista do portal insistiu se o ex-presidente havia visto o filme e ele foi enfático. Eu não tenho tempo de ver filme, até ler livro é quase impossível para mim.
Nesse ponto, Léo Dias perguntou se o político torceria pelo filme. O brasileiro ganha em qualquer lugar, disse sem responder. Sobre o filme, Bolsonaro fez o ataque, mirou a atriz Fernanda Torres. A mensagem ali é política. Ela falou que no meu governo não seria possível fazer aquele filme. Não teria por quê. Eu proibi algum filme no meu governo? Eu arrumei a Lei Rouanet, se bem que não tem Lei Rouanet nesse filme. Eu não persegui ninguém, meu governo não perseguiu ninguém. Nesse ponto, Léo Dias o interrompeu e lembrou de uma situação. Nem aquele pessoal do movimento Ele Não, porque eu conheço artistas ali. Logo depois, a Receita Federal foi para cima deles. Foi isso que haviam me dito, afirmou. E o ex-presidente negou. Eu não determinei nada disso. Né? Então, o que o Bolsonaro disse? Que é mentira da Fernanda Torres, que não seria possível fazer esse filme naquela época. Não seria possível nunca fazer esse filme na época que esse monstro era presidente do Brasil. Eu vou mostrar para vocês por quê. Ele diz: eu proibi algum filme no meu governo? Proibiu, sim, senhor. Proibiu todos os filmes. Todos. Porque cortou. Ele praticamente destruiu o Ancine. Eles só deram verba para o filme sobre o Olavo de Carvalho. Aí sim ele beneficiou. Mas eu peguei uns textos aqui para mostrar para vocês o que era o governo Bolsonaro em relação ao cinema. Coloca aí, Tati. Olha só, Bolsonaro veta integralmente projeto de lei que prorrogava incentivos ao cinema. O projeto concedia benefício fiscal para instalação de salas de cinema em cidades pequenas e prorrogava incentivos à lei do audiovisual. Vetou, não queria que o povo fosse ao cinema, não. Fala a verdade, Bolsonaro. Tem mais. 7 filmes nacionais que foram atacados pelo governo Bolsonaro em 2019. Em seu primeiro ano de mandato, Bolsonaro acabou com o Ministério da Cultura, modificou a Lei Rouanet e utilizou a Ancine para atacar obras, tá? Então, vou pegar aqui essa matéria que eu quero mostrar para vocês, da Carta Capital, falando sobre os 7 filmes que ele proibiu. Que ele disse que não perseguiu ninguém, gente. Ele não só perseguiu, como ele processou, ele usou a lei, aquela lei da ditadura, né, a Lei de Segurança Nacional, contra cartunista que fez charge sobre ele, né? Como que não perseguiu ninguém? Fala a verdade, vagabundo, fala a verdade. Os 7 filmes nacionais que foram atacados pelo Bolsonaro, tá? Em 2019, o governo Bolsonaro intensificou seus ataques à cultura brasileira, transformou o Ministério da Cultura em secretaria, restringiu a R$ 1 milhão por projeto o valor máximo pago pela Lei Rouanet e anunciou a intenção de transferir a sede da Ancine do Rio de Janeiro para Brasília, a fim de ter um maior controle. À época, Bolsonaro justificou a decisão dizendo que o Brasil não pode mais financiar com dinheiro público filmes como Bruna Surfistinha, produção de 2011, que narra a história de uma garota de programa. Né? No entanto, não precisou concluir a transferência para que o controle sobre o conteúdo de filmes começasse. Em agosto, o ministro Osmar Terra barrou o processo de seleção de séries com temática LGBT+, pré-selecionadas em um edital de TVs públicas, e foi acusado de censura pelo Ministério Público Federal. Em setembro, a Ancine suspendeu o termo de permissão que dava aos produtores dos filmes Greta e Negrum 3 uma ajuda de custo de R$ 4,6 mil cada, com o objetivo de que os filmes participassem do Festival Internacional de Cinema Queer em Lisboa. A agência havia aprovado a concessão de apoio financeiro para os filmes 3 semanas antes. Já a cinebiografia do guerrilheiro comunista Carlos Marighella, que chegaria aos cinemas brasileiros em 20 de novembro, teve a estreia cancelada após a Ancine recusar 2 recursos da produtora em agosto. A produção ainda não tem data de estreia definida. Então, o filme Marighella, ele não foi, tá? Não foi para os cinemas. Coloca aí a história do Marighella, a notícia do Marighella. Não foi para os cinemas por censura do governo Bolsonaro. Então, é mentira dele que ele não perseguiu ninguém
E é verdade que ainda estou aqui, jamais teria sido feito na época dele. Ó. Manifestação denuncia censura ao filme Marighella e desmonte da Ancine sob o governo Bolsonaro. Depois de 2 anos de espera, o filme, dirigido pelo ator Wagner Moura, estreia oficialmente nessa quinta, né? Estreou em poucas salas depois de muito protesto, porque o bolsonarismo queria simplesmente censurar o filme Marighella, tá? E repito, se fosse na época desse inimigo da cultura, ainda estou aqui, jamais teria sido feito.